Olá, tudo bem? Já vamos iniciar nossa live. Vamos falar hoje de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é peeling, porque o peeling nos dá muitas possibilidades a gente falar sobre ele. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. O peeling nos dá muito assunto, tanto que nós vamos fazer mais de uma live sobre peeling. E hoje nós vamos começar então falando dos tipos de peeling e qual a ação deles na nossa pele e como que a nossa pele conta pra gente que ela tá precisando de um peeling, né? Quando que eu vou fazer um peeling na minha pele? Nem todo mundo precisa de peeling. Por mais que a gente saiba que as pessoas querem fazer peeling, existe até um certo modismo. Quando começa a entrar, terminar o verão, já começar outono, as pessoas já começam a procurar pelos peelings, elas já ficam animadas, entusiasmadas em fazer peeling. Mas nem sempre um peeling é necessário numa pele. A gente vai até falar sobre isso. Quais outras opções a gente pode ter para ajudar o nosso cliente, ou no caso da nossa pele mesmo, que às vezes a gente pensa que tá querendo fazer um peeling ou precisando de um peeling, e não é isso. Então hoje eu já fiz um feed lá no Instagram, onde eu mostrei descascando uma laranja. E a ideia é isso mesmo, que peeling vem do verbo em inglês to peel, que quer dizer descascar, tá? Então, quando eu tô aqui descascando esta laranja, na verdade eu estou fazendo um peeling na minha laranja, tá certo? Então, eu tô tirando aqui uma casca relativamente grossa. E a gente vai ver que o peeling, ele pode ficar em camadas mais superficiais e camadas mais profundas. É assim, aqui como a minha laranja, eu posso descascar, tirar uma casca bem fininha, ou eu posso aprofundar a ponto até de tirar toda essa parte branca aqui e a laranja ficar aparecendo, tá? Mas então peeling significa descascar, do verbo to peel do inglês, que significa descascar, tá ok? Então, nós vamos começar falando um pouco para entender o peeling, como que ele age na nossa pele, qual é a função do peeling, o que ele traz de benefício na nossa pele. Nós vamos falar um pouquinho da nossa pele. Lembrando então que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Eu sempre falo, nós esteticistas temos que ter orgulho, né? Nada mais, nada menos, nós trabalhamos com o maior órgão do corpo humano. Esse é o nosso trabalho, né? Trabalhar com a pele. A pele, ela pesa 15% do nosso peso corporal. Então, tudo que eu peso, 15% é a pele, tá ok? E ela é dividida hoje em duas camadas. Nós tivemos uma época que quando a gente estudava então, que a pele era dividida em epiderme, derme e hipoderme. E de um tempo para cá houve uma mudança, então a pele ela ficou só a epiderme e a derme, e a hipoderme agora ela se chama tecido celular subcutâneo. O que nos interessa hoje aqui, quando a gente fala em peeling, é a camada da epiderme, que é a mais superficial, que é a que está em contato com o meio externo, tá? Então, lembrando que a função da pele é proteção. Diversos tipos de proteção, né? Nos protege contra micro-organismos, nos protege de oscilações de temperatura, ela nos protege, então, de batidas, né? Quando eu bato a mão, a pele tá lá para me proteger. Ela amacia, vamos dizer assim, né? Quando eu tenho uma queda, ela vai ajudar nisso. Na pele a gente tem
o melanócito que produz a melanina, que vai proteger a gente contra os raios nocivos do sol. Então, tudo isso a pele faz pra gente, ela nos ajuda, então ela tem uma importância muito grande. E aí entra uma questão que a gente tem que considerar, né? Que nós não podemos ficar destruindo essa pele à torta e à direito, né? Por quê? Porque nós temos que proteger a nossa pele para que ela possa ter as suas atividades que são de proteção do nosso organismo, tá certo? E muitas vezes as pessoas fazem muitos peelings, né? Tem atitudes em relação à pele que começam a destruir essa função de barreira da nossa pele. Então, a nossa pele ela tem uma função de barreira importantíssima. Ela tem uma coisa chamada manto hidrolipídico. Esse manto hidrolipídico, o hidro vem lá da água, do suor, o lá da glândula sudorípara, né? O lipídico vem lá do sebo, né? Da gordura lá da nossa glândula sebácea, e eles se unem para fazer essa proteção da nossa pele, para que mantenha a nossa pele cumprindo esse papel que eu falei para vocês de tudo quanto é agressão que tá aí fora, né? Inclusive nesse momento a gente está sendo protegido aí do coronavírus, a nossa pele está nos protegendo, tanto que a gente encobre o quê? Né? Boca, os olhos, mas aonde tem pele é pedido só pra gente fazer o quê? Lavar com álcool em gel para evitar que a gente leve a mão até a boca ou até os olhos. Então a pele tá fazendo essa proteção aí, física, química, né? Mecânica. Então nós temos que cuidar muito da nossa pele. E o que a gente percebe de um tempo, né? Que agora já tá melhorando. Assim, aqueles excessos de peeling muito destrutivos, tá? E cada vez mais destruindo, então, esse manto hidrolipídico. Hoje já existe, né, um conceito que está se usando bastante, que é o conceito da corneoterapia. Por quê? Porque a última camada lá em cima, em contato com o ar, é chamada de camada córnea. E nós estamos destruindo tanto a nossa camada córnea, né, que se tem um trabalho aí para que essa camada ela se recupere, né, ela não fique sendo destruída a ponto de nos causar, por exemplo, que a gente tem visto bastante, dermatite atópica, que as pessoas ficam se coçando, coça, não sabe do que é, né, não tem uma razão daquilo. Mas a gente percebe que assim, os banhos muito quentes, né? Excessos de esfoliações, excessos de peeling. Então, falta de cuidado com a pele, essa destruição aí dessa camada faz com que a gente, então, comece a ter esse tipo de problema. Inclusive, peles sensíveis. A gente vai fazer uma live aqui, eu vou fazer uma live aqui sobre pele sensível, e a gente vai ver que a gente tem dois tipos. A gente tem a pele sensível, que é aquela realmente da pessoa, que é uma característica da pessoa, e até a pele sensibilizada, que ela não era sensível e passou a ser sensibilizada pelos excessos que a gente comete com a nossa pele, tá? Então, peeling é maravilhoso, a gente vai ver coisas maravilhosas que ele faz com a nossa pele, mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não exagere e essa pele passe a ter problema, tá ok? Eu tenho um desenho aqui que não sei se vai dar para enxergar bem, mas que é, né, a nossa pele. Então, só lembrando, aqui embaixo, né, mais embaixo, eu vou ter lá o tecido celular subcutâneo, que antigamente era hipoderme, mas aqui no meio eu vou ter a derme, e a parte aqui de cima, que a gente vai falar mais hoje, é a epiderme, tá? Por que o que a gente vai falar mais hoje? Porque o nosso peeling, feito por esteticista, ele fica a nível de epiderme e alguma coisa ali, né, na derme.
Mas o ideal é que a gente fique, o nosso peeling ele tem que ser mais superficial. Então, a gente acaba ficando mais a nível de epiderme, que é chamado então de um peeling cosmético. E o peeling que vai então lá na derme papilar, né, geralmente feito por médicos, tá? Porque ele é mais profundo e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para ver como é que a coisa funciona. Aí eu tenho mais um desenho aqui, que eu desenhei, pra gente entender. Então aqui tá ao contrário, não consegui escrever epiderme de trás para frente, mas aqui é epiderme. Olha quantas camadas a epiderme tem, né? Camada basal ou germinativa, espinhosa, granulosa, camada lúcida, que a gente só tem na palma da mão e na planta do pé, e a última camada, que é a camada córnea, tá certo? Gente, um queratinócito aqui, ó, da camada basal, tá? Ele chega aqui em cima para ser camada córnea em 14 dias. Então, aqui eu tenho uma divisão dessa célula e uma só, e vai subindo. Para fazer o que então? Uma troca celular, uma renovação da epiderme. Tá ok? Então, a gente precisa fazer uma renovação da nossa epiderme. Então, essa célula que tá aqui na camada basal, né? Os queratinócitos aqui, e aqui embaixo também tem melanócito. O queratinócito se divide e ele vai subindo e ele demora 14 dias. Então, é o tempo que demora um queratinócito basal para se transformar num queratinócito córneo. E aí, ele fica ali mais 14 dias. Então, depois ele se despreende. Então, significa que a cada 28 dias eu troco a epiderme, tá? Toda a minha epiderme. Eu brinco sempre, não é todo dia 28, né? Hoje é dia 28, dia de trocar a epiderme. Aí todo mundo no mundo inteiro troca a epiderme. Não é assim, né? Ela vai descamando devagarinho. A gente consegue visualizar bem isso quando a pessoa vai pra praia, dá uma bronzeada, depois ela vai tomar banho, começa a se desprender aquela epiderme que tá mais escura ali, e aí a toalha vai ficando com aqueles rolinhos marronzinhos, né? Dizem que um percentual enorme da poeira da nossa casa é da nossa epiderme. Então, a cada 28 dias eu passo por essa troca. É chamada, né? O pessoal gosta do inglês, é chamada de turnover celular. Então, 28 dias é o turnover celular de uma pele em condições normais. Ocorre que algumas condições podem demorar mais que 28 dias ou menos que 28 dias. E isso pode ser problema. Então, vamos pensar o que pode demorar mais que 28 dias. O próprio envelhecimento. Então, tem estudos que a pessoa em torno dos 60 pode chegar quase ao dobro de tempo para haver essa renovação celular. Então, se eu estou considerando e comentando aqui com vocês que peeling é para fazer uma troca, né, da epiderme, para estimular, para descascar aqui essa epiderme, então eu já sei que peeling é muito bem-vindo nas peles maduras, nas peles mais envelhecidas. Por quê? Simplesmente porque eu falei agora que quando a pessoa envelhece, esse turnover, que o ideal dele seria 28 dias, ele passa a ser muito maior. Então eu preciso dar uma mãozinha aí. Então eu preciso fazer peeling nas pessoas de pele madura, tá ok? Mas não são só as peles maduras que vão precisar de peeling. A gente já vai falar mais um pouquinho quem mais que precisa de peeling, além das pessoas de pele madura, tá ok? Bom, então, veja, esses 28 dias, eles são importantes. Então, eu falei que envelhecimento aumenta isso. Uma outra coisa também é pressão. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente aqui onde tem o elástico do sutiã, o elástico da calcinha,
ali ela não se, a pele não se despreende. Então fica regiões mais grossas, tá certo? O pé, então, por exemplo, passa o inverno todo de bota, sapato, meia. Aí termina o inverno, né? Ali naquela região onde teve aquela compressão, onde ficou ali preso dentro da bota, esses queratinócitos, eles ficaram ali, eles não se liberaram. Então, não houve essa rotatividade aqui, esse turnover de 28 dias. Aí, o que acontece? Aí, você vai pra praia, lá no primeiro dia, você põe uma chinelinha havaiana e vai comprar pão. No meio da tarde lá. Toma um solzinho no pé, e aí você observa que escurece, só fica a tira da havaiana clarinha. Você fala, ai, que maravilha, já bronzeei. É que, na verdade, aonde tem mais queratina, escurece mais rápido, tá? E aí você sabe que a hora que aquela queratina se soltar, adeus bronzeado, né? Era um falso bronzeado, tá ok? Então, o que é bacana? É a gente saber que o ideal é a gente manter esses 28 dias. E que a gente acaba não mantendo o corpo, principalmente. A gente, né? Vamos combinar. Fica cheio de roupa no inverno, ou mesmo que não seja inverno, a gente vai trabalhar. Então, é elástico de calcinha e sutiã, é lingerie apertada. Então, tudo isso faz com que não haja essa liberação desse queratinócito. Então, eu sempre indico, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo assim. E quando eu fazia corporal, eu sempre tinha clientes que eram, eu falava que era pro resto da vida, uma vez por mês, para vir fazer aquele famoso banho de noiva, né? Banho de noiva, nossa, que negócio antigo e tal. Mas, gente, isso é maravilhoso, porque, veja, eu não tô dizendo que a pele tem que se renovar a cada 28 dias, mas não é só a pele do rosto, é a pele do corpo também. O que vai acontecer se essa pele passar por esse turnover a cada 28 dias? Vai ser uma pele brilhante, uma pele firme, uma pele de boa qualidade, tá certo? E isso é importante. Eu me lembro que uma vez eu fui numa festa e eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela sempre trabalhava com manga por aqui, né? E a gente não via o braço. E naquela festa ela foi de roupa cavada. E sempre eu achei que ela tinha uma idade X lá, a aparência dela. O dia que eu vi ela com aquele braço de fora, ela parecia que tinha muito mais idade. Por quê? Falta de cuidado da pele do corpo, tá? Então, às vezes a pessoa cuida do rosto, passa os produtos, aquela pele tá bonita, tá brilhante, tá firme, vai na esteticista, faz um monte de tratamento e esquece do corpo. Então, quando eu fazia corporal, eu tinha aquelas clientes mensais de fazer o tal do banho de noiva, né? Eu brincava, você pode banho de noiva, banho da sogra, banho da tia, né? Chama do que você quiser. Que nada mais era, né? Podia chamar de gomagem, tinha pessoal que gostava de chamar de gomagem. Nada mais era o quê? A pessoa vinha uma vez por mês, você fazia um protocolo de 1h30, mais ou menos, começava fazendo uma esfoliação, poderia ser com grânulo, que daqui a pouco a gente vai falar a diferença, ou com a própria gomagem, né? Até para justificar o nome que você dava à terapia, se você chamasse de gomagem. E aí, depois que você fazia aquela retirada de célula morta, o que você fazia? Colocava lá um hidratante bem legal, eu usava óleo essencial, né, o óleo de palma rosa, que é um ótimo óleo essencial hidratante. Se a cliente estava meio estressada, já colocava ali um óleo essencial de lavanda, então já ajudava ali naquele processo. Põe uma manta térmica, Curitiba agradece, o curitibano aqui agradece muito quem põe manta térmica nele, porque é sempre bem-vindo, né? E o que acontecia? A pessoa ficava com uma pele maravilhosa, maravilhosa. E poderia finalizar, né? Quisesse cobrar mais por isso, claro, né? Finalizar com uma drenagem, ou com uma massagem relaxante, uma massagem com pedras quentes. Então, você criava esse protocolo. E aí, e falava para a cliente o seguinte: você precisa vir fazer todo mês.
né? Eu brincava ainda sempre com as minhas clientes. Eu falo, todo mês pro resto da vida e mais 6 meses. Você tem que continuar fazendo hidratação corporal. Aí você explica para a cliente por que ela tem que fazer. Porque a nossa pele, ela tem que trocar a cada 28 dias. Para ela ter qualidade de pele, para ela poder atender a sua função, né? Que a gente já falou no começo da live, as funções da pele. Então, se a pessoa puder vir, né, e ela vem, porque ela entendendo o motivo e vendo a qualidade da pele, fica maravilhosa. Eu sou uma pessoa especialista em ficar olhando costas de mulher em festas de casamento, né? Porque o que acontece? Olha só. Geralmente as mulheres adoram vestidos de alça para casamento, fica muito lindo e tudo mais. Só que a gente começa a observar, a gente vai ficando com o olho meio clínico e vai vendo ali, essa que não hidrata, né? Essa que não esfolia, essa aqui não trata, né? Por quê? Porque realmente a pele mostra o descaso que a gente faz com ela, tá certo? Então, é muito legal você fazer um trabalho desse com seus clientes e você ter cliente que venha lá uma vez por mês. Pessoal, não vai cada 15 dias fazer o pé, não vai semanalmente fazer a mão, né? Por que não fazer? Aí você vai achar o nome fashion, né? Hidratação corporal, gomagem corporal, né? Aí tem gente que usa chocolate, daí já chama gourmet terapia, enfim. Mas tirando todos esses modismos, a gente tem que entender a essência, a fisiologia. E é por isso que é super importante a gente receber. Agora, vamos fazer um parênteses. Uma vez por mês. Aquela ideia de comprar um sabonete esfoliante, ficar esfoliando a pele todo dia, não. Isso não pode. Por quê? Porque lembra que a minha pele troca a cada 28 dias? Se eu ficar fazendo essa esfoliação todos os dias, eu vou fazer o quê? Lembra da corneoterapia? Que é uma forma que eu tenho de recuperar, né, essa pele que está sendo destruída com tanta agressão? Então, aí não. Eu não devo ficar esfoliando todo dia. Tá? Então, o ideal é eu fazer uma esfoliação e na sequência, por isso ir num profissional, porque aí faz porque a gente fazendo a gente só faz a frente, né? E no profissional você faz frente, faz costas, faz todo o corpo, e na sequência ela já entra com um bom creme hidratante, que seja rico em óleos vegetais, né, que vai ajudar na recuperação dessa função de barreira da nossa pele. Tá ok? Então não podemos perder isso de vista, que é a função de barreira da nossa pele. Bom, que tipos de peeling que nós temos? Nossa, nós temos vários, né? Como eu falei, eu vou dividir essa live em mais que uma, porque nós vamos ter uma live só para falar de peeling químico. Hoje a gente vai falar do peeling no modo geral. Então, um peeling peeling é descascar. É o quê? Fazer um afinamento dessa camada córnea, sem destruí-la. Por isso que aquela ideia, porque eu vou fazer peeling com açúcar, com fubá, com um sal grosso. Cuidado, né? Cuidado. A indústria de cosmetologia, ela tá super avançada. Ela vai produzir alguma coisa para sua pele que não vai destruir a sua pele. Tá? Ela tem esse cuidado, então por isso que é super importante a gente usar um produto de boa qualidade. Então vamos falar primeiro dos peelings físicos. A gente tem 2 tipos de peeling físico. É o peeling que tem grânulo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que ele é verdinho, tem os grânulozinhos pretos. Aí nós temos vários tipos de grânulos, né? O de apricot, que é o mais conhecido. Aí tem esse aqui, tem um que é aqui da casca da laranja. A gente tem vários peelings conhecidos. Então, eles são granulozinhos que eu posso usar na minha pele. Todo dia? Jamais, né? De jeito nenhum. Se nem no corpo pode ser, imagina no rosto.
Qual é a periodicidade? Depende da pele. Né? Uma pele mais grossa, que não seja sensível, você até pode fazer isso. E for um peeling de boa qualidade, como eu falei, né? Suave, você até pode fazer uma vez por semana. Se você tem acne, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente precisa ali destamponar o folículo, abrir ali para aquela acne, não a inflamada, tá? Tô falando lá do comedão, do cravinho, que eu quero abrir ele ali, eu posso também fazer uma vez por semana. Agora, se eu tenho uma pele sensível, uma pele fina, não há necessidade. A pele sensível, às vezes, nem é necessário. Nem compensa, não é bacana fazer uma esfoliação. A minha pele eu faço, às vezes a cada 15 dias, né? Depende, às vezes até uma vez por mês, tá ok? Então esse é o esfoliante. Dentro do peeling físico, além do esfoliante, a gente tem a gomagem, né? Eu sou muito fã de gomagem, eu gosto para corpo, então acho bárbaro, tá? Então, o que é, né? Como se fosse um creme, tá certo? Você passa, né? Você vai passar, como se a parte líquida evaporasse, ele vai ficar uma goma. E conforme você for massageando, ele vai fazendo os rolinhos, que também fala do inglês rolling, né? Rolling. Então, essa gomagem, ela vai fazendo um role. E depois você, então, retira com um pano umedecido para tirar o resquício que sobra ali da gomagem. Eu gosto bastante, gosto mesmo. Lembrando que tem um jeito todo especial de aplicar, segurando a pele, né? Não posso, por exemplo, passar uma gomagem e ficar... Não, eu tenho que segurar, minha pele tem que estar firme, com delicadeza, tá certo? Isso vale para o corpo também. E vale para o esfoliante em grânulo também, que eu vou fazer, né, suave, circular, tá certo? Não vou fazer muita fricção na pele, ok? Um outro peeling que a gente tem é o enzimático, tá certo? Peeling enzimático, eu vou contar uma historinha que todo mundo vai entender o que ele é. Então, por exemplo, ele vem lá do abacaxi, da enzima, da bromelina, da papaina, do mamão, vem lá da abóbora, que é o pumpkin, vem do romã, tá? É um peeling. Então, lembra, agora ninguém lembra, porque faz tanto tempo, mas quando geralmente a gente vai em churrascaria e a gente come aquele horror de carne, né? Aquela rodízio, aquele exagero, vai passando e você não tem coragem de dizer não, e vai comendo, vai comendo, vai comendo, o que acontece? De repente passa lá um abacaxi. Né? Você fala, meu Deus, o que é esse abacaxi? Tá perdido aqui numa churrascaria. Então, a gente comendo abacaxi, o que vai acontecer? A bromelina do abacaxi, ela vai ajudar na quebra daquela carne. Porque a última coisa que o dono da churrascaria quer é que 5 horas da tarde você ainda esteja lembrando da comida e arrependido de ter ido lá. Fala, nossa, comida pesada, não vou mais lá. Né? Então, ele quer que faça aquela digestão rápido. Então, o abacaxi, ele vai ajudar. No nosso caso, que a gente está querendo aqui quebrar a queratina, né, para estimular esse turnover celular, essa renovação celular, o que acontece? O abacaxi ou as outras enzimas que eu falei, ele vai agir ali por hidrólise, eu vou passar, vou massagear e ele vai fazer então uma quebra dessa queratina. Então, eu estou fazendo um peeling, estou promovendo um peeling por ação enzimática, tá ok? Ele é show de bola, eu tenho um aqui, esse aqui é da abóbora, tá certo? Então, olha, ele é bem líquido, né? Eu vou massagear, entre aspas, para acordar aí essa enzima, tá certo? E o que vai acontecer? Eu vou massageando e ele vai agir, eu deixo agir por um tempo, né? Sempre vem escrito aqui qual o tempo de ação. E ele vai, então, fazer essa quebra da queratina. Ele é muito indicado para as peles mais sensíveis, né? Pode ser usado mais vezes, porque ele não tem aquela ação tão abrasiva, tá ok? Nós temos um outro peeling,
que é o peeling biológico, tá certo? O peeling biológico, ele é um peeling que ele vai ter um ativo que ele vai estimular esse queratinócito, tá? Então, vai estimular a renovação da pele, tá certo? Então, nós temos ativos, não sei se é Lime ou Lime Peel, que é um produto que vai fazer essa ação. Nós temos o Salix Peel, que é do sabugueiro branco. E nós temos o Revinage, que é do picão preto, tá certo? Então, ele vai estimular a multiplicação do queratinócito. Esse produto, com esses ativos, eu vou... só um pouquinho. Passei o produto aqui no nariz. Esses ativos eu vou usar, então, todos os dias. Então, eu posso usar um produto lá à base do Revinage, o Revinage, ou à base do sabugueiro branco, e ele vai estimular a minha renovação celular. Então, eu nem imagino e tô fazendo um peeling. De repente, você tá usando aí um cosmético que tem um ativo que tá estimulando a troca aí do seu queratinócito, ok? Que mais? Aí nós temos o peeling mecânico, né? Peeling mecânico, nós profissionais usamos. Tem o peeling de cristal. Opa! Nós temos o peeling de cristal, tá certo? Que é, então, eu tinha esse peeling, hoje eu não tenho mais porque eu prefiro o de diamante. Mas ele vai jogar um jato de cristal e vai fazendo o que, então? Uma retirada da sua pele por abrasão. Por isso que é chamado de peeling mecânico, tá certo? Então, ele vai retirando a pele. Aqui eu tenho para mostrar para vocês o peeling de diamante, né? Eu tenho aqui, ó. Então, ele é uma ponteirinha abrasiva que eu vou trabalhando ligado a um aparelho de sucção. Aqui eu tô sem o aparelho, né? Mas eu vou fazendo, então, o quê? Uma retirada, né? Da camada da pele. E quando eu retiro essa camada, o que acontece? O organismo imediatamente reage produzindo célula nova. Então, aqui, ó. Eu vim aqui, arranquei a camada daqui de cima, imediatamente aqui embaixo é estimulado a produzir nova para subir e repor, tá certo? Então, o organismo, ele tá, enquanto a gente tá conversando aqui na live, o nosso queratinócito tá aqui produzindo, né? Novas células para repor as células que a gente vai perdendo ao longo dos dias. Então, esse é o mecânico. Então, dentro do mecânico, eu tenho, então, o de cristal, eu tenho o de diamante, e esse aqui também, ele é mecânico, só que aqui dentro, ele é o ultrassônico, tá certo? Aqui dentro, então, eu tenho cristais de ultrassom, que quando eu ligo, ele vai vibrando. E com essa vibração, ele vai também fazendo uma retirada das minhas células superficiais da camada córnea, tá ok? Então, eu posso trabalhar com esse. Os três podem ser usados por esteticista. O que vai diferenciar é o número de passadas, né? Geralmente, alguns profissionais, os médicos, eles fazem mais passadas, eles vão mais profundo. Nós ficamos no mais superficial para evitar que a gente tenha problemas depois de fazer um peeling muito profundo e machucar essa pele. Nós temos ainda o laser, e aí é bom a gente separar o que é laser ablativo do não ablativo. Então, nós esteticistas trabalhamos com laser não ablativo, que é aquele laser terapêutico. Então, são luzes, né?
Conforme as cores das luzes, ela vai ter uma ação. Então, o azul é hidratante, é bactericida, fungicida. Eu tenho o vermelho, que ele vai modular processo inflamatório. Enfim, as cores. Inclusive, tem no meu blog lá, se alguém tiver interesse, no Estética Terapêutica, tem lá as cores dos LEDs e dos lasers, para que serve. Não é desse que eu estou falando, esse não vai fazer peeling. O que faz peeling é o laser ablativo, que é utilizado então por médicos. É aquele que a pessoa depois tem que ficar em casa, são peelings profundos, faz um processo inflamatório super importante. A pessoa precisa, como eu falei, ficar em casa, tratar, cuidar, não pode se expor ao sol, enfim. Ele vai em camadas bem profundas da pele. A gente vai falar de camadas quando a gente falar na nossa outra live sobre o peeling químico, tá? Então, esse é o laser, né? Que o pessoal usa bem, o de CO2, que faz, então, um trabalho profundo. E aí, nós temos os peelings químicos, tá? Eu trouxe aqui, eu tenho aqui um ácido glicólico 10%. Então, ele é um gelzinho, tá? E aí, gente, o peeling químico, quando eu falo de peeling químico, ele vai de um extremo a outro extremo. Então, eu posso ter um peeling químico muito suave, que vai ficar só nível de camada córnea, como eu vou ter peelings que vão lá na minha derme, tá? E aí, eu vou ter restrições por formação profissional, tá certo? Algumas coisas esteticistas podem fazer, outras coisas não. O médico, ele pode fazer os mais profundos. Aí a gente vê as pessoas fazendo aqueles peelings de fenol, né? Que faz um trabalho bastante profundo na pele. E a pessoa tem uma descamação importante. Então é recomendado para aquelas pessoas que estão com as peles muito envelhecidas, tá? Nós temos algumas limitações que a gente pode trabalhar e a gente seguindo isso, a gente não tem nenhum tipo de problema e com bons resultados também, tá? E agora a gente tem, porque o grande gosto do nosso cliente é ver escamar, né? Então, ele adora, ele acha que se não escamar, não tá bacana. E a gente vai entender um pouco isso quando eu falar de peeling químico na próxima live. Qual que é a diferença, né? Quando eu faço um processo inflamatório naquele peeling e quando não faz, tá certo? Isso a gente vai falar, então, na nossa próxima live. Mas, então, em que situações eu vou usar peeling? Então, já falei, né? Quando a pele estiver envelhecida. Por quê? Com a pele envelhecida, demora esse turnover celular. Essa troca da pele, que tinha que ser a cada 28 dias, ela demora mais que isso. Então, é bacana eu trazer essa cliente para fazer peeling. Ou se sou eu mesmo, eu fazer peeling, tá certo? Porque aí eu tô estimulando essa renovação celular. E se eu conseguir manter esse turnover, eu vou manter essa pele sempre jovem, brilhante, com viço, né? E bem irrigada e tudo mais. Tá ok? Então, esse é um caso. Um outro caso que eu vou fazer peeling, peles com acne, tá certo? Agora, não é que eu vou tratar aquela acne inflamada, não é isso. É antes da acne se tornar uma acne inflamada, quando ela ainda tá lá como comedão, conhecido como cravo. Então, quando tá lá aquele cravinho fechado, se ele se encontrar, vamos dizer assim, com uma bactéria, né, da acne, ele vai fazer um processo inflamatório. Agora, se ele não tivesse tampado ali dentro, aquele cravinho, se aquele sebo que veio lá da glândula sebácea, ele pudesse sair livre, o que ia acontecer? Não ia se transformar em acne. Então, gente, uma das coisas que esteticista precisa fazer, né, é a limpeza de pele para retirar esses comedões fechados, porque são esses danados desses cravos fechados que se transformam em acne, tá?
e também indicar para o cliente um produto para ele usar em casa que faça o destamponamento desse folículo e esse sebo possa fluir. Por isso que a gente faz peeling para pessoas que têm comedões e tendência à acne. O que eu quero fazer? Eu quero liberar aquele sebo para ele não encontrar bactéria e não inflamar, não virar pápula que depois vira pústula, tá certo? Então o peeling ele é super bem-vindo, né? Então hoje a gente já faz limpezas de pele usando ácido. Quem assistiu a minha live aqui sobre tipos de limpeza de pele, ela ficou gravada no IGTV, quem quiser ir lá assistir, eu falo de como, né, usar o ácido na limpeza de pele. E ele é super bem-vindo porque ele vai ajudar a destamponar. E vou indicar para o cliente um esfoliante para ele usar em casa. E aí o super bem-vindo é o ácido salicílico, porque além dele ser queratolítico, ou seja, ele fazer essa quebra da queratina, né, dele ser um peeling, ele ainda limpa o folículo, tá? Ele tem uma ação bactericida. Então é maravilhoso, porque daí o cliente usa. Hoje a gente tem sabonete com ácido salicílico, a gente tem gel com ácido salicílico, uma série de produtos para o dia a dia da pessoa com pele acneica, porque eu tô fazendo o quê? Regularmente destamponando esse folículo para que não haja inflamação. E uma outra pessoa que é super indicado fazer peeling são as peles com manchas, né? Por quê? Porque o peeling vai vir ali, vai retirar aquela camada de célula que tá manchada, né? Vai fazer uma renovação, vai retirar, vai degradar, vai tirar aquela mancha que tá ali. Porém, uma coisa importantíssima, peeling não tira mancha. No sentido de que não adianta fazer um peeling e achar que a mancha não vai mais voltar. Você apenas está tirando a mancha que já estava formada e que estava ali na epiderme. Você está degradando ela. Você está tirando ela. Mas o melanócito danado, que está lá na camada basal, ele continua formando mancha. Então, o trabalho é um peeling para fazer essa degradação, mas eu também preciso usar produtos que vão o quê? Inibir a produção daquela mancha. Inibir o melanócito de produzir aquela melanina e manchar novamente aquela pele. Isso a gente vai ver numa outra live, quando a gente falar da live de peeling químico. Então, a ideia hoje era trazer para vocês vários tipos de peeling. Então, aquela ideia da gente achar que peeling é só aquele que descama, que tira toda a pele, que não é, né? Peeling é desde o seu esfoliante mais suavezinho que você tem. Gente, a bucha do banheiro, para quem costuma tomar banho com bucha, é um peeling mecânico. A gente tem que tomar cuidado com ela também para não exagerar. Lembra? Para não destruir lá o manto hidrolipídico, para não fazer com que essa pele fique sensibilizada, que ela possa começar a ter dermatites por conta de que eu tô destruindo esse manto hidrolipídico que era a proteção da minha pele, tá certo? Então, isso para ter uma ideia, né, de quantos peelings a gente tem. Então, alguns a gente pode fazer em casa, né? Outros na esteticista, sempre com uma orientação. É importante conhecer a pele para saber quantas vezes eu posso usar o peeling em casa, se é uma vez por mês, se é uma vez por semana, se é a cada 15 dias, dependendo da pele muito sensível. Eu conheço pessoas com pele tão sensível que não pode usar nunca, né? Talvez ali um peeling enzimático, que é mais suave, tá certo? Ou usar então um peeling biológico, aquele produto que ela vai usar e que vai fazendo essa esfoliação mais lenta, tá certo? Então tem peeling para todos os gostos, né? Para todas as necessidades de pele. Então quais são as peles que necessitam de peeling?
As peles envelhecidas, as peles com acne, as peles com manchas. Lembrando que se elas forem muito sensíveis, elas não podem fazer peeling. Ah, mas ela é envelhecida e a pele é sensível. A sensibilidade pode impedir ela de fazer o peeling. Aí nós vamos lançar mão de outras técnicas, né? Para ajudar essa pele a estimular o rejuvenescimento. Ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Uma outra coisa que eu também não falei é que os peelings, eles vão ajudar a melhorar a permeabilidade da pele. O que a gente às vezes observa? A cliente compra um hidratante carésimo, né? Aquele hidratante super caro, assim, que teve que parcelar não sei quantas vezes, e aquela pele tá tão queratinizada que ela não higieniza adequadamente, que ela não faz uma esfoliação adequada, que aquele coitado daquele creme não dá conta de ser absorvido. Então precisa também usar esse peeling para fazer esse afinamento e ajudar a melhorar a permeabilidade da pele, tá certo? Alguma pergunta? Vi muita gente aí. Alguma pergunta? Tudo bem, Genô? Denise, tudo bem? Como vai, Denise? Tranquilo? Alguma pergunta sobre peeling? Então, veja, a gente pode usar esse recurso, devemos usar, né? Comprar lá um esfoliante, se a pele não for muito sensível. Se você tem dúvida, faça uma vez por mês. Porque se a pele tem que trocar a cada 28 dias, você faz uma esfoliação. Você só não vai fazer se a pele for muito sensível. O que é uma pele muito sensível? É vermelha de manhã, é vermelha de tarde, é vermelha de noite. Ela tá vermelha se o seu time ganha, ela tá vermelha se o seu time perde. Ela tá vermelha a qualquer hora do dia, ela tá vermelha, entendeu? Então, isso é uma pele sensível, que incomoda, que pinica, que você vê que ela tá frágil, fina. Aí, nesses casos, a gente evita de fazer esta esfoliação, tá ok? Lembrando vocês, então, que a gente está tendo live às terças e quintas. Terça-feira que vem, nós vamos falar... Saudades também, Denise. Na terça-feira, nós vamos falar um assunto importantíssimo para todos. Por que ter metas? Tem gente que porque acha que está trancada em casa, por causa do Covid, não precisa ter metas. Todos precisamos ter metas. É isso que faz a gente viver mais e viver bem, tá? Então, nós vamos falar sobre metas terça-feira. Para que a gente precisa ter metas, tá? Como escrever as nossas metas, porque é bom pôr no papel, certo? O que pode nos ajudar a definir as nossas metas? Isso é muito legal, tá? Porque mesmo, eu não trabalho mais, eu já tô aposentada, precisa, tá certo? Precisa, né? O nosso cérebro, ele precisa saber para onde a gente tá indo, para onde a gente quer ir, tá certo? E aí a gente consegue alcançar as coisas que a gente quer, tá bom? Rosácea, Débora, não é indicado, né? A rosácea é aquela pele super sensível, tá certo? É uma doença considerada hoje também uma doença autoimune. É sempre bom trabalhar associado com o médico, tá certo? E o que acontece com a rosácea? Tem momentos que ela ainda passa por um processo inflamatório, ela faz umas pústulas como se fosse acne. E a gente confunde até com acne, mas não é um processo inflamatório. Dependendo da situação, às vezes o médico vai até indicar um medicamento, tá certo? Então, realmente, rosácea, assim, no máximo, né? Tem algumas linhas de produtos para peles com rosácea, peles sensíveis, que no máximo tem um peeling enzimático, tá certo? Mas a gente tem que evitar fazer afinamento dessa pele, fazer retirada de queratina dessa pele, que o quadro pode piorar. Aí a gente pode trabalhar com outras técnicas, se for o caso de envelhecimento ou mesmo clareamento de manchas, tá? Ok? Alguma dúvida mais?
Então, a gente ainda vai marcar uma nova live. Eu tô com mais 2 marcadas, que terça-feira é sobre metas, né? Porque ter metas. E só um pouquinho, Denise, já te respondo. E na quinta-feira a gente vai falar sobre anamnese, tá? Anamnese, avaliação de pele, então é bem legal. Então, microagulhamento, posso finalizar com filtro solar ou só com hidratante? Na verdade, logo depois, Denise, do microagulhamento, o ideal é que você só coloque o produto que você colocou. Lembra que ele tem que ser base água, base sérum, não tem nada de oleosidade, tá certo? Então, é esse produto que não tenha nada de ácido queratolítico, aqueles ácidos que vão escamar a pele. Então, o ideal é você finalizar com esse produto. O que hoje já tem bastante no mercado, talvez quando você fez o curso comigo não tinha, são máscaras. Aí são máscaras em gel que elas vão refrescar a pele sem acalmar. Porque lembra que no processo de microagulhamento eu não quero acalmar essa pele, né? Eu quero deixar aquele processo inflamatório. E filtro solar, geralmente depois de 8 horas, tá? O ideal é o filtro, porque lembra que filtro solar não é para ser absorvido, né? E aí a pele, ela fica ali aberta. Eu geralmente, quando faço nas minhas clientes o microagulhamento, eu peço para elas usarem o filtro solar só no dia seguinte, tá? Nem no mesmo dia. Mas se for uma emergência, que a pessoa vai se expor ao sol, enfim, aconteceu alguma coisa que não estava esperando, pelo menos você esperar 8 horas. Olha, a máscara que eu uso, eu não tô com ela aqui agora. Eu gosto uma da Medicatriz, que ela inclusive tem resveratrol, que já é antirradical livre, tá? Ela é uma máscara bem interessante. Ela é bem, eu gosto bastante. Ela é sem corante, né? Ela é transparente, ela dá aquela refrescada, né? A pessoa sai mais confortável, sabe? Porque às vezes a pessoa sai com a pele repuxando e tal, mas sem acalmar a pele. Eu gosto bastante da máscara da Medicatriz, tá? Tô tentando lembrar de uma outra máscara também, não tenho certeza se é a Samana que tem ou Extratos da Terra. Parece que também tem. Não, mas acho que deve ser a Samana. Não tô lembrando agora, mas a que eu uso na minha clínica é a da Medicatriz, tá? Eu adoro, ela é super, é diferente de máscara acalmante, tá? Já não deve usar acalmante, tá? Ela vai dar uma refrescância na pele. E outra coisa, ela faz um filme evitando a poluição, porque a pessoa vai sair, se expor à poluição e tudo mais, e aqueles canais estão abertos, né? Então, ela vai fazer esse filme, e é bem legal. Ela é pequena assim, mas ela rende, porque é bem pouquinho que você passa, e ela já faz aquele filme, dá aquela refrescância, e os clientes adoram, gostam muito. Ok? Mais alguma pergunta? Podem perguntar. Tô às ordens. Então era isso. Vão acompanhando aí no Instagram, que eu vou postando lá as lives. E logo a gente volta então para falar uma de peeling, mas aí focando no peeling químico, profundidade de peeling, que peeling que escama, que peeling que não escama, qual a diferença entre escamar e não escamar, tá? Nós vamos entender isso melhor. Tá joia? Oi, eu dou o curso presencial, mas agora com essa nossa pandemia, Denise, eu sou grupo de risco. Então eu tô esperando, né, passar a... Eu tô te devendo também um de Dermaplane, que eu conversei com você, eu não esqueço não. É que eu não tô atendendo, eu não tô indo na clínica por conta do Covid, tá? Mas eu logo vou ser vacinada, se Deus quiser, todos nós, né? Aí eu volto a dar os cursos presenciais, sim. Não vejo a hora, adoro. E rever vocês, né, que é uma delícia a gente conversar, tá bom? Ok, então, pessoal, essa live vai ficar aí no IGTV, vocês podem assistir novamente, tem as outras lá também, tá?
Obrigada, Denise. Vai dar uma olhadinha lá nas outras que foram bem legais. A Débora tem aí participado aí de todas, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Foi um prazer enorme, um ótimo fim de semana. Terça que vem, às 20 horas, estamos aqui falando sobre metas. Escrever metas e ter metas é o primeiro passo para a gente ter sucesso, tá certo? Quer dizer, o segundo passo. O primeiro passo é liberar as crenças limitantes, que a gente já falou isso aí também, tá certo? E eu tenho mais dicas aí sobre crenças limitantes, que eu fiz um curso esse final de semana, que é show de bola, tá bom? E a gente vai conversando. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!